Iniciamos a gravação. Como é que eu sei que está gravando, hein? Ah, tá. Iniciamos a gravação. Pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso último encontro, né, do curso Efeitos Biológicos das Radiações. Como eu estava falando anteriormente, era para esse encontro ser presencial, né, mas por uma série de coisas que aconteceram no decorrer desse semestre todo, né, que foram impossibilitando a gente de ter esse encontro presencial. A ideia inicial é que ele fosse presencial, né? Mas a gente não conseguiu. Então a gente vai fazer esse último encontro online mesmo. Ele é uma espécie de desfecho, né, do nosso curso. A gente vai ter a apresentação do grupo do Otávio, que é sobre o acidente de Chernobyl, né? E eu vou discutir um pouco sobre as metodologias que a gente usou nesse curso, que são metodologias ativas, né? Então, eu vou fazer uma rápida discussão sobre essas metodologias e a gente vai falar um pouco sobre a certificação também, né? Que vocês vão certificar, né? Vocês vão ganhar um certificado de 40 horas. Além disso, esse curso está sendo, esse encontro também está sendo gravado. Ele vai ser colocado no YouTube inicialmente num link fechado, só para os cursistas. Mas se houver concordância de todos os cursistas, eu gostaria de disponibilizar esse curso no YouTube, né, no canal da Leste 1, do Núcleo Pedagógico, porque daí ele fica ali para quem quiser acessar, né? Mas para isso eu precisaria da autorização de vocês, porque vocês aparecem, né, nas aulas e tudo mais, então vocês precisariam autorizar. Mas depois eu mando isso no nosso grupo de WhatsApp, vocês autorizando formalmente, para eu abrir o curso no YouTube e tornar isso público para quem quiser se beneficiar desses nossos encontros, ok? Hoje. Vamos começar, né? Então, vou pedir para o Eduardo passar para o próximo slide, por favor. Então, qual que vai ser a pauta do nosso encontro? Eu vou fazer uma rápida abertura, falando da certificação, do que falta ainda. A gente vai ter a apresentação do Otávio, né? Do grupo do Otávio, na verdade, que daí eu conversei com a Érica, conversei com a Amanda, elas realmente não vão poder estar, não poderiam estar aqui presencialmente e também não poderão estar de forma online, né? Então o Otávio vai fazer às vezes, mas a apresentação foi construída em grupo. Aí eu vou ter uma fala sobre metodologias ativas, eu vou apresentar formalmente também as metodologias que eu usei, né? De que forma que eu usei, e pronto, né? Aí eu vou jogar uma sondagem final, que vocês não vão precisar fazer hoje, mas eu vou dar um prazo para vocês fazerem, que é ela que vai contar a presença, né? E, e acabou o nosso curso, né? E é isso aí. Oi? Você mencionar a questão do plano de aula também. Eu vou ver se o seu microfone está. Seria legal você mencionar também a respeito do plano de aula. Sim. Questão de data e tudo mais. Legal. Vou mencionar sim, obrigado. Pode passar para o próximo. Então, aí, quem vai certificar? Em tese, nesse momento, todos os 12 participantes, a gente fechou o curso com 12 participantes, todos vão certificar, né? Por quê? Quais são os critérios de certificação que foram enviados para a EFAP? 75% mínimo de presença. Pelo que eu contei ali, tem um ou outro cursista que não assistiu um outro encontro, que daí eu estou entrando em contato no privado ali, né? Mas todos vocês assistiram no mínimo 75%. Então, esse critério todo mundo cumpriu, salvo algum engano, mas aí eu entro em contato pelo WhatsApp. Ter média de aproveitamento com conceito satisfatório. Todo mundo tem um conceito satisfatório, certo? Bom, todo mundo ainda não, porque ainda tem o seminário aí do Otávio. Vamos ver se ele vai ter o conceito satisfatório, né? Mas todos que apresentaram já têm, né? E todos que realizaram as sondagens. Depois, no final, eu vou explicar por que da sondagem, vocês vão entender melhor por que eu fazia aquelas sondagens lá. E os planos de aula, né? Isso vocês têm que me entregar. A ideia era entregar até hoje, mas a gente estendeu até dia 5, que é segunda-feira que vem. Então, a ideia é vocês entregarem o plano de aula até segunda-feira, impreterivelmente,
né? Esse plano de aula é critério para sondagem. E eu fiquei sabendo hoje que já temos cursistas que já estão aplicando, né? Já deram aula baseada no que a gente aprendeu no nosso curso, né? E eu fiquei super feliz em ver que já deu algum fruto, né? Esse curso que a gente está realizando, que já tem gente aplicando, né, em sala de aula. É obrigatório aplicar em sala de aula? Não é obrigatório, né? Mas é interessante você pelo menos pensar num plano de curso, né? E enviar para a gente. Isso você tem que enviar mesmo, isso faz parte para a certificação. Você tem até o dia 5. Por que até o dia 5? Porque depois tem todo um processo burocrático que eu tenho que enviar a lista de presença, tenho que enviar a participação lá naqueles questionários e tenho que enviar os planos de aula também, né? Ou eu não preciso enviar os planos de aula, mas eu preciso fazer uma checagem dos planos de aula para poder dar início ao processo de certificação, porque isso é uma certificação que conta ponto para evolução funcional e tudo mais. E eu quero fazer isso a partir do dia 6, né? Senão eu não vou ter tempo hábil de fazer tudo isso, enviar até ser aprovado e tudo mais. Então, a entrega é dia 5, é segunda-feira. Por que eu estou dando até segunda? Porque eventualmente alguém pode fazer no final de semana, né? Eu sei que os cursistas que assistem de forma assíncrona usam o final de semana para assistir, então aproveita e já faz esse plano de aula. É um plano simples de aula, né? Do jeito que você costuma, não tem um padrão, é o jeito que você costuma planejar suas aulas, que você vai enviar para a gente e ele tem que ter o quê? Um dos temas trabalhados aqui, né? Eu já vi, tem cursista aqui presente agora, que já trabalhou essa aula com seus estudantes. Isso me deixou muito feliz, ok? Então, prazo de entrega até 5/12, eu vou jogar isso no grupo também, assim que a gente terminar nosso encontro aqui. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Em 5 minutos restantes na reunião. Você sabe o que significa isso? Que apareceu para mim aqui, 5 minutos restantes. Bom, espero que não seja nada. Pessoal, não tendo nenhuma dúvida, se vocês entenderam bem o critério de certificação, provavelmente todos vocês serão certificados, né? Não existe nenhum motivo para vocês não serem certificados. Tem outra coisa que eu esqueci de colocar aqui: a entrega do livro. Alguns de vocês ainda não receberam o livro, eu vou dar um jeito de entregar isso, né, para vocês. Então fiquem tranquilos que todos vocês vão receber o livrinho lá, ok? De energia nuclear. Alguma dúvida? Isso posto, então vamos para a apresentação do grupo do Otávio, que é sobre Chernobyl. Passa para o próximo slide, por favor. Então agora a gente vai fazer a apresentação do seminário sobre o acidente de Chernobyl. O grupo é a Amanda, a Eric e o Otávio, né? O Otávio que vai fazer essa apresentação. Aí, Eduardo, eu acho que você vai ter que parar o seu compartilhamento para o Otávio poder compartilhar a tela dele. Ô Daniel, você acha que seria interessante o rapaz fazer esse compartilhamento? Aí eu vou fazendo o mesmo esquema que você, ou você prefere que eu compartilhe? É que ele não tem acesso ao seu Não PPT. tem. Só se você está com ele no Google Drive. Faz assim, eu posso tentar apresentar aqui, se der o problema eu já mando para vocês. Eu até tenho aqui, eu precisaria subir no Google Drive, que é uma coisa rápida, e aí compartilhar com ele para ele poder compartilhar a tela. Se você conseguir compartilhar daí, vai mais rápido. Não, pode deixar, eu vou tentar aqui. Bom que eu Ok, já aprendo um pouquinho também do Teams. Acabei de passar o controle aqui. tá. Então deixa eu ver se eu tenho que autorizar o. Isso, ó, vou te autorizar a compartilhar, Otávio. Que chique. Agora você está autorizado a compartilhar conteúdo. Vê se no seu canto superior direito aparece o ícone compartilhar. Aparece. E cadê? Solicitar controle, né? Isso, clica aí. Tá. Não, então, do lado de solicitar controle, na mesma linha, você vai ter um íconezinho compartilhar, que é Compartilhar uma ele tá flechinha. bloqueado para mim. Oi? Compartilhar ele tá bloqueado aqui. Deixa eu ver. Caramba, faz o seguinte, Otávio, aconteceu a mesma coisa. Faz o seguinte, tem como você sair e depois retornar para a reunião? Posso tentar, peraí. Eu vou Faz sair isso, e já por favor. volto. Isso. Bom, a vantagem é que pelo menos usando dois equipamentos eu consigo ficar com a voz. Ah.
Bom, entrei de novo, mas ainda não aparece o compartilhar. Tá, então, Tá bloqueado. ele não te dá a opção de compartilhar? Ele fica apagado. Então, mas é porque esse que você está falando agora, esse que eu autorizei, talvez seja esse que você tem que sair e Não, entrar. tem que ser o outro. É, Deve ter um outro login aí, o meu. Tem dois, no caso, né? não, só aparece esse para mim aqui. Mas temos um plano B, que é o seguinte, eu compartilho daqui, beleza? Pode ser, então. Beleza. Aí você vai me Desculpa aí, avisando gente. para trocar os slides. Não vou sair. Não vou deixar esse aqui ligado também. Vai precisar aprender a mexer no Teams, sem dúvida. É, então, meu, essas tecnologias. Tá compartilhada a tela? Vocês estão vendo? Tá, eu tô vendo normalmente. Então você agora é com você, Otávio. Manda brasa. Então, vamos lá, vou tentar chegar ao nível da galera aí, né? Com a responsabilidade. De antemão, se alguém tiver alguma dúvida, alguma contribuição, fiquem à vontade para interromper, tá? Nas minhas aulas também eu gosto de deixar livre para esse diálogo. A gente vai falar sobre Chernobyl, né? O acidente nuclear de Chernobyl. Creio que boa parte do público ou do pessoal envolvido na escola já tenha visto sobre esse acidente, que foi o mais famoso, o mais comentado, né? Embora houvesse outros acidentes tão terríveis quanto. E aí a gente, conversando com as meninas, aliás, elas deram o pontapé inicial na apresentação, né? Elas construíram boa parte dessa apresentação, só adicionei algumas partes. E a gente conversando, a gente queria dar um enfoque mais diferente do que o relato histórico, né? Factual de como aconteceu, até porque recomendo do Story Channel. O History National Geographic fez um documentário espetacular sobre o acidente de Chernobyl, dando o relato temporal de cada item, né? Procurando no YouTube, tem, é muito bom, eu recomendo que assistam. Então a gente quis dar um enfoque um pouquinho diferente, né? Pegar a parte mais curiosa, que eu mesmo, por exemplo, né, tenho dúvidas com relação ao uso de água pesada ou água leve, né, os moderadores. Então, a ideia é a gente pegar um pouquinho dessas consequências, os detalhes um pouquinho desse reator, né, que é o BMK. Então, podemos começar para o próximo slide, por favor, Daniel. O slide mudou, para mim não aparece mudança. Não mudou? Ai, aqui mudou. Será que eu não estou compartilhando a tela? Não mudou aí? Não. Espera aí. Aqui não. Calma lá, calma Agora foi. lá. Agora foi? Tá, então vou nesse modo aqui. Será que eu tenho que habilitar a edição? Beleza. Vê aí, mudou? Ela saiu da apresentação. Beleza, vai assim. Saiu? Só que agora eu não vejo. Saiu, Eita, nós. 10-0 para tecnologia. Tomando uma sua, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá que Aí foi. persistindo a gente consegue. Voltou? Tá no segundo Tá slide? Tá certo. perfeito, agora tá Perfeito, perfeito. maravilha. Né, então, o acidente de Chernobyl aconteceu na cidade de Chernobyl, né? Que é um município, que é uma cidade que pertence ao município de Pripyat. É uma cidade, eu acredito ter separado algumas fotos lá na frente, né? Uma cidade até bonita, bem estruturada, enfim. Dadas as limitações ou, enfim, divergências políticas, os russos, né, que até então estava com a União Soviética, tinham uma estrutura de cidade que vem da questão política, né, do comunismo ou do socialismo no caso. Então tinha hospital, tinha um monte de coisa ali, uma estrutura fantástica, era uma cidade muito bonita até, né? E depois do acidente a gente teve simplesmente todo o território abandonado ali, a cidade é deserta. Agora nem tanto porque tinha soldados até então lá, né? Mas, enfim, foi uma cidade que simplesmente vai ficar desabitada aí por alguns milênios. À direita ali tem um pessoal se vestindo para já iniciar o processo de limpa, né, dos resíduos ali.
Quando houve a explosão, você teve um monte de partículas espalhadas, que foi até nossa discussão de contaminação, né? Nesse caso, é muito claro que houve uma contaminação de partículas do ambiente, né? Pode passar, por favor. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pergunta, tá? Então, o acidente aconteceu... Aliás, aqui está falando da questão dos reatores, né? Eram 4 reatores, né? Foram construídos em 77 e 83. E o acidente aconteceu em 86, né? Se eu não me engano, aproximadamente 1h30 da manhã, no reator 4, que era um... Enfim, qual que foi a motivação geral do acidente? Eles iam iniciar um teste que deveria ter acontecido de dia, né? Então, durante o dia, tinha as equipes mais especializadas, os técnicos e os engenheiros nucleares eram os mais gabaritados para fazer o teste. Entretanto, por causa da demanda energética da cidade, resolveram passar isso para a noite, né? E a equipe da noite já não era tão preparada quanto a de dia. Só que aí tem a coisa do soviético, né? Está programado para fazer, vai fazer do jeito que tiver que fazer. E foi o que eles fizeram, tocaram o pau nesse teste que basicamente era fazer funcionar o reator com nível mínimo de energia para ver se a água, né, se as bombas hidráulicas que fazem a água circular pelo reator funcionariam normalmente. Então, basicamente, esse era o teste, né? Testar os limites ali do reator para ver se todo o sistema de segurança estava funcionando. Entretanto, né, quando você reduz a energia de um reator, existe uma série de sequência de processos ali que pode acontecer, e foi o que aconteceu, né? Deu errado porque, durante esse processo, houve uma baixa muito grande de energia, né, dos reatores, você teve as bombas deixando de funcionar como deveriam, e aconteceu mais algumas coisinhas lá dentro desse reator. E foi basicamente essa condução, essa sequência de erros, né? Nunca é um erro específico, mas sempre uma sequência de erros que gerou a explosão do reator 4. Então, o acidente de Chernobyl foi devido à explosão do reator 4 por causa desse teste mal sucedido. E aí a foto dá para ver, né, a sala de controle, né, do reator. Eu não sei se é do 4, mas o 4 também tinha toda essa estrutura de controle aí. Podemos passar, por favor? Beleza. Bom, essa é a estrutura do reator, né? Como eu disse, eu queria dar um enfoque um pouquinho diferente. Não sei se vai agradar ou não, mas eu achei legal trazer essas informações. Existem 3 tipos de reatores, né? O reator de pesquisa, o reator energético, e existe a parte de enriquecimento também para armas nucleares, né? Então, o que vai diferenciar cada aplicação, né, é a quantidade de urânio que é utilizado, o urânio 235, né, puro, utilizado. E cada quantidade tem uma norma específica, quanto maior a concentração de urânio 235, maior é a regulamentação, né? Os caras caem matando em cima. Então, os elementos de um reator, basicamente, é o combustível nuclear, né? Urânio, plutônio e tório. Geralmente se usa urânio, plutônio é mais sujo, né? Gera resíduos mais complicados ali. Tem a estrutura, que é um material de blindagem, né, para tentar conter os danos. Então, você na criação dos reatores, você tem toda uma estrutura com concreto, aço, enfim, várias ligas metálicas para segurar ali as reações dentro do núcleo. Temos os moderadores, né? O moderador é basicamente o controle, né? É ele que vai moderar ou ele que vai controlar os níveis de reação nuclear dentro do reator. Então, se você moderar, colocar mais moderador dentro do reator, menor é a reação do núcleo. Quanto menos moderador tiver, maior é o nível de reação. Tem os absorvedores também, né, que eles basicamente vão absorver os nêutrons, né? Então, você pode usar aí os materiais que ficam à direita, né, o boro, o cádmio, enfim, o índio, prata. E tem os refrigerantes, que é basicamente refrigerar, né, resfriar o reator, que acaba superaquecendo lá dentro. Então, aí você pode usar hélio, CO2, água leve, água pesada, né? Aliás, eu escrevi errado ou alguém escreveu errado. Eu acho que eu copiei isso. Talvez não tenha sido eu, espero. Mas, enfim, água pesada, né? Que são basicamente usados para refrigerar
Embora você possa também utilizar água leve e água pesada como moderador, que era o caso desse reator, né, do RBMK, que é basicamente o reator soviético ali, um reator que tinha algumas falhas estruturais, né? Por isso explodiu. Então, uma diferença dele, ele utiliza água pesada, né, como moderador e como refrigerante. E como absorvedor, ele utilizava a parte do grafite, que não tem aqui. Então, basicamente, essa é a estrutura que a gente tem, né? Esses elementos que entram dentro do reator. Pode passar, por favor. Eu vou tentar manter os 10 minutos, mas eu aviso que geralmente eu sou prolixo, tá, gente? Então, Alô, vocês me ouvem? Ah, passou, né? passou assim. Beleza, que Obrigado. tinha travado. Então, o BMK, que é esse reator soviético, né, ele funciona justamente com barras de grafite, né, para você ter uma absorção dos nêutrons. Ele utilizava água leve, né? Eu pensei que era água pesada, mas confundi. Água leve. Água leve é basicamente água pura, tá? Água da torneira pura. É um hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, se não mudaram. Então você tinha os moderadores, o grafite, barra de grafite e água leve, e como refrigerador também tinha água leve. Quem faz essa água leve circular pelo reator são as bombas elétricas, né, que funcionam com a própria energia do reator. Que, aliás, foi um problema que aconteceu em Fukushima também, né? Um problema nessas bombas aí por falta de alimentação elétrica. Então, o que aconteceu? Qual que foi a cadeia de evento básico que aconteceu no reator? Bom, devido a esse teste mal sucedido, as bombas deixaram de fazer a água circular como deveria, né? Então, você teve uma elevação da temperatura, né? Teve um aumento das reações nucleares, esse aumento gera calor, o calor faz a água evaporar, então você cria uma situação que eles falam de espaço vazio, que são bolhas de ar. Qual que é o problema da bolha de ar? A água, ela desacelera os nêutrons, né? Você tem troca de colisão, né? Basicamente a gente está falando de momento linear ali, então os nêutrons colidem com as moléculas de água, né? E essa colisão troca energia entre água e nêutron, e aí você retira a energia cinética dos nêutrons, você diminui a velocidade dele. Você diminui também a quantidade de reação que acontece ali dentro do próprio das barras de urânio, né? Você diminui a quantidade de nêutron que gera reação. Entretanto, quando você tem bolha de ar, que é esse espaço vazio, essa energia deixa de ser absorvida, então você tem nêutrons altamente energéticos lá dentro, e isso causa um aumento das reações também. Então você tem um processo de retroalimentação, você aquece a água, gera processo faz com que os nêutrons não percam energia e você começa a ter um aumento das reações nucleares dentro desse reator. E aí, qual que foi a solução que eles acharam? Bom, vamos baixar as barras de grafite que haviam sido retiradas para fazer o teste. Entretanto, essas barras de grafite estavam superaquecidas. Quando eles baixaram essa barra, a temperatura do reator aumentou ainda mais, né? Então, você teve um aumento de pressão e temperatura. E aí não tem como segurar essa bucha, né? Na hora que aumenta a pressão e a temperatura, as reações ficam ainda maiores e aí você tem essa pressão simplesmente destruindo, arrancando o topo do reator, que foi o que ocasionou basicamente a explosão lá, né? Então, por que explodiu? Aumentou tanta pressão que simplesmente desencadeou, arrebentou o reator 4 e fez um belo de estrago. O único reator foi responsável por todo aquele estrago. Pode passar, por favor, Daniel. Aí eu tenho a foto do reator. Esse é justamente o reator 4. Eu tive cuidado de achar justamente esse cara. Então, esse é o reator 4 antes da explosão. Esses quadradinhos aí são ligas metálicas extremamente grandes, tá? São quadradinhos pequenos, mas eles têm uma espessura gigantesca. Isso aí é uma blindagem desgraçada, esse negócio. E imagina para você arrancar isso aí do chão, o quanto de pressão e de energia foi liberada nesse processo. Então, em 86, né?
E aí, basicamente, o que está escrito é justamente o que eu falei, né? Eu tenho essa dificuldade, eu falo antes do que eu coloquei na apresentação. Mas, basicamente, está todo o resuminho aí do que aconteceu e a cadeia de evento que gerou esse problema, né? Após a explosão, foram enviadas equipes para o local que chamavam liquidadores, né? E, cara, imagina você ser enviado para limpar um material radioativo que espalhou por uma grande área ali do entorno da usina nuclear, sabendo que você vai ser exposto a elementos que liberam partícula alfa, e aí tudo bem, a roupa de proteção segura a bucha, não tem problema. Entretanto, tinha materiais mais radioativos, com radiação de maior energia, e aí a roupa não significa nada, não ajuda em nada. E esses caras tiveram que pegar pá, colocar em carrinho esse material, né, esses destroços de parede, concreto e tudo mais, que foi arremessado tudo contaminado. E eles tiveram que coletar esse material com pás, carrinhos e se livrar desse material, né? Então, esses caras foram verdadeiros heróis, assim como em Fukushima também foram, né? Os técnicos, engenheiros, sabendo dos riscos, eles entram para poder tentar contornar o problema. Então, mesmo sabendo do risco de vida que eles corriam, alguns morreram durante o processo, os próximos slides vão falar sobre isso, mas mesmo sabendo dos riscos, né, e houve mortes, houve sequelas em todo esse processo, eles ainda foram lá enfrentar toda essa situação para tentar amenizar o transtorno para a população, né? Então, esses caras foram verdadeiros heróis, que sacrificaram, basicamente, para fazer todo esse processo. E é um pouco maquiavélico, né? Porque você sabe que o cara vai morrer e, mesmo assim, você manda o cara. Então, é uma situação muito complicada. Acidentes radioativos, acidentes nucleares são sempre difíceis, né? Pode passar, por favor. Bom, aí tem as minhas maracutais, tá, Daniel? Uhum. Se você clicar em cada uma dessas imagens, ele vai ampliar. Se você clicar de novo, ele some. Então, esse daí é a famosa pata de elefante, né? São basicamente material radioativo fundido com metais, né? Você teve ali materiais que fundiram junto com partes do reator, e aí você gerou essa estrutura extremamente radioativa que está gerando problema ainda em Chernobyl, né? Os técnicos verificaram recentemente que tem havido um aumento na questão de reações nucleares dentro dessa estrutura do reator. E uma das causas que eles estão supondo é que, como a estrutura está infiltrando água, essa água está entrando em contato com essas estruturas contaminadas, aí, as patas de elefante, e isso faz com que aumente o nível de radiação, né? As reações começam a aumentar. Então, você tem uma ligeira, não uma ligeira, mas uma considerável aumento ali nos níveis de radiação, de reações nucleares que estão acontecendo em Chernobyl nesse exato momento, e os técnicos acham que é devido à infiltração de água e contato com esses materiais aí. Pode clicar de novo para ela baixar. Off. Em Clico cima da nela. imagem. Isso. Ok. Bom, essa daí é a foto superior, na vista de cima, da estrutura de Chernobyl, né? Então, basicamente, o rombo ali central, o principal ali, é o reator 4. Então, o único reator que explodiu fez toda essa desgraceira, arrancou simplesmente o teto, né, de um dos andares ali superiores do prédio. Então, imagina, você teve material radioativo ali sendo arremessado junto com estruturas sólidas e espalhado por toda essa região. E não foi pouca coisa, a gente está falando de uma parte considerável da estrutura do prédio, né? Então, imagina os caras tendo que limpar toda essa tralha aí radioativa e contaminada, né? E foi um belo de um estrago. Um reator, imagina se tivesse outros reatores explodindo, né? Pode clicar nela. E aí a última, que é a foto interna do reator 4. Né? Esse buraco é exatamente no reator 4. E se você ver, simplesmente não sobrou nada. E não são estruturas simples, são paredes grossas, né? O metal não suportou, o concreto não suportou. Foi uma coisa extremamente violenta.
E a gente está falando aqui só uma diferenciação, né? A gente não está falando de uma bomba nuclear que explode, né? Esse estrago aí foi feito por liberação de pressão em alta velocidade, em pouco tempo, né? Não houve uma explosão do aspecto similar a uma bomba nuclear. Se houvesse isso, seria um estrago gigantesco, né? A gente está falando aí só liberação de pressão. Já foi extremamente significativo. Podemos passar para o próximo slide, Daniel, por favor. Bom, aí a contribuição que as meninas focaram muito, que eu achei muito legal. Que, bom, de imediato 28 pessoas morreram, né? Não é uma morte bonita, não é uma morte tranquila. Alguns foram internados logo depois e perderam fluidos. Então, imagina o seu organismo simplesmente se desfazendo, né? Então, dependendo da quantidade de radiação, e houve casos de pessoas que tiveram uma quantidade de radiação significativa, que acabaram morrendo em hospitais. Né? E 100 pessoas morreram já direto pela exposição. Tanto pela explosão, quanto exposição à própria radiação. Né? Lembrando que a radiação ela vai gerar efeitos parecidos com queimadura. Né? O Daniel já falou sobre isso, né, Daniel? A gente tratou desse aspecto biológico também. E teve o pessoal da apresentação, se não me engano. E, bom, você tem o cristalino sendo atingido, problemas de sangue, você pode gerar leucemia, você pode simplesmente começar a destruir as células sanguíneas, glóbulos vermelhos, aí você deixa de ter o organismo funcionando, a pessoa começa a ter hemorragia, a infertilidade também pode acontecer, né, é comum. E isso a curto e longo prazo. Né? A longo prazo ainda está sendo estudado, porque, de fato, são efeitos que vão se perpetuando a nível genético. Né? Então, quando a gente está falando de radiação, você está modificando também os genes basicamente a estrutura molecular do ser humano. E aí você tem doenças que vão passando de pessoa para pessoa durante esse processo e está sendo verificado isso. Em Goiânia também se verifica essa questão dos impactos, né, genéticos, né, as doenças que acabam sendo herdadas pelas pessoas, pelas gerações seguintes. Mas os efeitos assim de curto prazo são terríveis, né? É uma coisa muito horrível de se ver. E aí a má formação de uma criança, né, devido a esse processo de exposição. Aliás, né, está dizendo aqui que pessoas foram expostas a mais de 100. Eu não vou me lembrar a unidade de medida. É o Gray. Gray, tem o Silver também, né? Silvert, que na verdade é a mesma coisa, né? A mesma unidade. E, bom, e você tem todo um processo ali de saúde que é extremamente complicado, né? Pode passar. Bom, tem a parte também dos impactos ambientais, né? Que, vão durar muito, muito, muito tempo para começar a diminuir significativamente. Não é descontaminar totalmente. É ter um nível de radiação que o ser humano consiga suportar, vai demorar ali milhares de anos, dado que a contaminação que aconteceu. Temos também a questão da mudança da fauna e da flora. Né? Tem, por exemplo, tem árvores aí que adquirem cores vermelhas, né, na folhagem, que até então não eram antes dessa forma. Animais também com mudança na pelagem, né? Mudanças sutis, são mudanças muito sutis assim que acontecem. Não é uma coisa que vai ter uma raposa de duas cabeças, não é o que acontece, mas são mudanças muito sutis que vão acontecendo a toda a fauna, né? Por exemplo, a mudança de uma mosca, da quantidade de asas, da estrutura, das abelhas. Aliás, as abelhas são extremamente impactadas pela radiação, né? Então, elas são as primeiras assim a começarem a ser dizimadas, a morrerem de fato. Mas aí você tem todo o impacto de fauna e flora que a gente não sabe se tem como restabelecer, né? A gente não sabe como é que isso vai se dar ao longo do tempo. Então, não foi só o ser humano que sofreu com isso, mas toda a fauna e flora do próprio local,
né? E o próprio território que simplesmente não pode ser mais ocupado. Sei lá, se daqui a alguns milhares de anos ainda estaremos vivos, né, para poder habitar de novo esse local. Mas, assim, foi uma região que simplesmente não pode ser utilizada. Então, foi inutilizado toda uma cidade. A cidade inteira foi perdida, né? Pode passar, por favor. E acabou. Então, basicamente, foi isso que a gente montou, né? Espero que tenha sido agradável, se tenha sido um pouquinho diferente e não tenha sido tão monótono quanto a gente esperava, né? E se houver algum comentário, alguma pergunta que eu souber, eu respondo. Se eu não souber, a gente procura depois. É isso aí, Otávio. Muito boa apresentação, né? Você, como você falou, você trouxe aspectos realmente que fogem, né, do senso comum quando você vai discutir acidente de Chernobyl. Parabéns para a equipe de vocês, as imagens que vocês conseguiram são fantásticas. Vocês fizeram uma bela numa pesquisa, né? Muito legal mesmo, gostei demais, assim, né? Tá no nível mesmo, alto nível, como foram todas as outras, né? Alguém tem alguma pergunta para o Otávio sobre Chernobyl? Aproveite, gente, aproveite. Estou empolgado. Nenhuma pergunta, pessoal? O pessoal está sendo gentil. Vou fazendo os comentários, aí o pessoal vai pensando nas perguntas, né? Você falou desse teste que eles estavam fazendo, se eu não me engano, salvo algum engano, era dia do trabalho ali, tinha esse complicador também, né? Estava sendo comemorado o dia do trabalho, nesse dia exatamente, 25 de abril, se eu não me engano, mas eu não tenho certeza disso. Bom, você citou duas coisas na sua apresentação, Otávio, que mostra de forma muito explícita num seriado da HBO chamado Chernobyl, né? Chernobyl é um seriado fantástico, né? É um seriado forte, ele é difícil de assistir, não sei se você chegou, ou alguém aqui já viu esse seriado, Chernobyl? Ganhou todos os prêmios em 2000 e... Esse eu acho que Ele eu é não vi, mas fantástico eu vi propaganda. mesmo, só que ele é bem pesado de assistir, não é algo para você assistir com o filho do lado, mas é preciso aí. O Otávio foi fazendo a apresentação dele, eu fui lembrando da série. Que o Otávio narrou algumas coisas que estão explicitamente lá no seriado. Por exemplo, os caras que eram mandados para limpar, né, os resíduos ali, né? Que sabia que estavam sendo mandados para a morte, como o Otávio falou, né? Na verdade, alguns deles sobreviveram. Teve um cara que entrou dentro da água ali que tinha vazado, ele teve que fechar um. Isso tá no seriado, depois eu fui pesquisar e o cara existe esse cara, ele foi um herói. E esse cara, esse um especificamente lá, não morreu, né? Mas enfim, tem uma cena que eles vão com os carrinhos, igualzinho o Otávio falou, né? Com os carrinhos de mão e com as pás. Só que eles fizeram um esquema de trabalho que o cara podia trabalhar só 90 segundos. Então o cara entrava, né? O Eduardo viu o seriado, não sei se você lembra dessa cena, que é exatamente o que o Otávio falou, né? Só que aí o cara só podia ficar 90 segundos, ficava um cara cronometrando. Aí depois de 90 segundos o cara tinha que sair. Na verdade, nem sair, nem era no ambiente interno, né? Era em cima ali do que sobrou do. E aí o cara tinha que se afastar da região para o outro trabalhador entrar. Então eles mostram isso. É muito interessante esse seriado, eu recomendo fortemente, mas como o Eduardo falou, é pesado, você tem que ter estômago para assistir. Por quê? Tem uma cena que é exatamente o que o Otávio descreveu também, do pessoal o pessoal que ficou exposto à radiação basicamente derretendo, né? E a pele, todos os efeitos biológicos mais grotescos ali, de uma exposição de 10 Gray, né? A gente viu que 1 Gray já é suficiente para causar uma série de danos, né? Os caras que tiveram na linha de frente ali sofreram uma exposição 10 vezes maior do que o limite, né, máximo ali, né, de 1 ano, né? Em poucas horas. Então, e tem a cena, uma cena que o cara vai visitar no hospital. Eles não tinham muita noção também dos efeitos biológicos, né? Pensa que em 86, tudo bem, você já tinha Hiroshima que está sendo pesquisado até hoje, né? Mas você não tinha ainda muito avanço na ciência dos efeitos biológicos das radiações, né? Então você não sabia muito bem, né?
Tem a cena lá no seriado dos helicópteros voando em cima do reator, né? Aquela fumaça ali. Imagina a quantidade de elementos radioativos ali sendo ejetados, né? Emitindo radiação alfa, como o Otávio falou, radiação alfa, tudo bem, a roupa, mas você tem radiação beta e pior, radiação gama, muito energética, altamente penetrante, né? E seu corpo absorvendo aquilo, né? Então, no nosso encontro 4, a gente falou de todos os efeitos que essas radiações podem causar. Recomendo fortemente esse seriado, que é o HBO. O Otávio, ele foi bem feliz na apresentação dele, o que ele descreveu, como o Eduardo também relatou, ele foi descrevendo, eu fui também lembrando, né? Então, Otávio, se você puder, assista esse seriado, tá na HBO, mas acho que você consegue por aí, né? Então, a gente já assistiu, cara. Eu Meu, assisti um do National muito bom também, mas esse daí agora me chamou a atenção. Esse aí é um seriado de ficção, não é ficção porque é história real, né? Mas ele não é um documentário, né? Eles reencenaram todo o acontecimento, desde os momentos antes até todo o processo. E o seriado é lindo, o elenco é maravilhoso, ganhou todos os prêmios, né? Foi um seriado muito celebrado. Eu fiquei com vontade de assistir aquele documentário que você falou, do History, né? Vou pesquisar, vou assistir. Quem puder assistir esse da HBO, assista, porque além de contar uma história que a gente está tratando aqui no nosso curso, ele também é bonito como obra cinematográfica e tal, né? Como obra audiovisual, né? Era isso que... Nossa, é bonito, hein? Meu, o seriado é incrível mesmo. É curtinho, acho que tem 6 episódios, né? E é fantástico. Os atores são muito bons, a direção é precisa, a reconstituição histórica, a cidade de Pripyat, né? Os caras foram muito felizes, né? Mas, infelizmente, por causa da coisa em si, é bem pesado. Você tem que ter um estômago para assistir esse seriado aí, né? Vamos lá, pessoal. Perguntas? Ninguém tem nenhuma pergunta sobre Chernobyl? Não tenho, não, sem perguntas. Parabéns pela apresentação. Então, vou também parabenizar o Otávio, né, novamente, pelo alto nível, e não só o Otávio, né, todos vocês estão aqui pelo alto nível das apresentações, né? O mais interessante é que em todas elas eu mesmo aprendi coisas, né? Então, foi feito um projeto de pesquisa e então, parabéns a todos, parabéns ao Otávio, a Amanda e a Érica que vão assistir esse encontro de forma assíncrona. Muito bom. Repito que um ponto forte foi a escolha metodológica, vocês escolheram sair, né, do básico, ir para outros, explorar por outro viés, né? E as imagens que vocês conseguiram são realmente difíceis, são muito bem escolhidas e são bem impactantes, né? Então, parabéns para o grupo de vocês, né? Já está satisfatório, então. Todas as apresentações ganharam o conceito satisfatório. Repito o que eu falei nas outras. Isso não pode ficar só aqui, né? Com meia dúzia de professores. Isso tem que chegar nos nossos estudantes, né? A gente está fazendo esse curso, a gente está aprendendo um pouco mais para a gente levar isso para os nossos estudantes. Senão, não tem nenhum sentido a gente fazer isso. Então, recomendo, né, que vocês peguem isso que a gente está aprendendo nesse curso, né, e levem para os nossos estudantes, levem isso, né, para eles, né. Eu recomendo que isso seja feito. Vou pedir para o Eduardo continuar o compartilhamento lá do nosso encontro, para a gente ir para a terceira parte. Sensacional. Para encerrar, então, eu queria discutir um pouco, como estava previsto no nosso cronograma lá, as metodologias que foram usadas, né? Na verdade, o que eu usei mesmo de forma sistemática foi uma única metodologia chamada Just-in-Time Teaching. Eu não gosto de usar o termo em inglês, então vou usar ensino sob demanda. Bom, na literatura em língua portuguesa, essa metodologia é chamada de ensino sob demanda ou então ensino sob medida. Você vai encontrar essas duas. Mas ela vem do Just-in-Time Teaching, que tem um motivo de ter esse nome, certo? As sondagens que eu usei, eu vou explicar porque eu usei rapidamente, é um passo dessa metodologia chamada warm-up,
né, no ensino sob demanda, e eu também trouxe a sala de aula invertida, só que eu apliquei de forma muito parcial, né, eu não apliquei de forma correta a sala de aula invertida, só que a gente trouxe elementos de sala de aula invertida. Eu vou comentar tudo isso com vocês, né? Então, a gente trouxe elementos de metodologias ativas, né? E a peer instruction, infelizmente, eu não consegui aplicar num eventual curso presencial. A gente está previsto lá no meu plano de curso, só que a gente não aplicou peer instruction, né? O que seria peer instruction? Que seria instrução por colegas. É você colocar os colegas em contato, né? Para que realize o processo de aprendizagem junto com o outro, né? Mas isso tem que ser feito intencionalmente, isso tem que ser feito depois de uma análise, e a gente abandonou totalmente a peer instruction. Então, vamos falar um pouco sobre o Just-in-Time Teaching, que foi a metodologia usada durante todo o curso, né? Então, o curso que a gente realizou, ele foi pensado não só no conteúdo, mas também na metodologia. Tudo que a gente fez foi feito seguindo uma determinada metodologia pedagógica, né? Que é essa metodologia aqui. Pode passar para o próximo, por favor, Eduardo. O Just-in-Time Teaching, que a partir de agora eu vou chamar de ensino sob demanda, porque eu não gosto de usar o termo numa língua estrangeira, sendo que eu tenho um ótimo... Mas ele chama Just-in-Time Teaching porque ele foi criado pelo Gregor Novak, que é esse cabra aí, né? Na Universidade Indiana. Em 99, ele é uma metodologia muito recente, mas como eu vou mostrar para vocês, não é recente, né? Foi uma metodologia criada por um educador brasileiro, né? Mas esse cara, ele sistematizou essa metodologia, né? Mas ele se inspirou fortemente no nosso Paulo Freire, como eu vou explicar aqui e provar para vocês, né? O que se trata o ensino sob demanda, né? É quando o professor planeja as aulas baseado, né, nos conhecimentos do estudante. Basicamente é isso, trocando em miúdos, é isso. Então você tem que conhecer muito bem sua turma, né? E para conhecer sua turma, você passa uma sondagem, que ele chama lá de warm-up, né? A partir dessa sondagem, você prepara é claro que você tem um plano de curso inicial, né? Eu vou deixar no final aqui da apresentação uma bibliografia em que você vai ter 2 textos do ensino sob demanda, especificamente no ensino de ciências, né? 2 textos acadêmicos que quem se interessar por esse assunto eu recomendo que leia. Então, qual que é a ideia? Você aplica uma sondagem, a partir da sondagem você começa a mapear o que os estudantes sabem, as maiores dificuldades, o que eles querem com aquilo, e você prepara a sua apresentação, que é expositiva, né? Em cima... Você não prepara da sua própria cabeça, mas você prepara em cima de uma sondagem inicial, de um warm-up, né? Então, basicamente, trocando em miúdos, você analisa as respostas dos seus estudantes e, a partir daquelas respostas, você vai focar ou dar ênfase em determinados aspectos ali da sua aula, né? Esse, assim, em linhas muito gerais, é o ensino sob demanda, criado pelo Gregor Novak, né? E é exatamente desse jeito que a gente aplicou, né? Você passa inclusive no trabalho original, né? Desculpa, não no trabalho original que eu não li, mas nos outros trabalhos, você tem lá a recomendação de você fazer essa sondagem justamente por meios eletrônicos, de forma não presencial. Né? Isso a gente fez um pouco diferente. A gente usou meios eletrônicos, só que durante nossa aula, né? A ideia é você mandar isso anteriormente, né? Aí o estudante faz aquilo. A gente fez durante a aula e eu usei as respostas que vocês deram, mapeei as dificuldades, né? Fiz um estudo estatístico das dificuldades, das respostas, e a partir desse estudo estatístico é que eu eu ia preparando os próximos encontros. Então, essa foi a metodologia usada. Passa para o próximo. Ela é muito baseada no humanismo do Paulo Freire, né? Essa é a base epistemológica do Novak. Então, o Novak, né, a gente usa o termo em inglês na Universidade Indiana e valoriza mesmo, é uma metodologia interessantíssima. Só que o cara não estava inventando a roda, né? Na verdade, ele vai se inspirar lá na pedagogia do oprimido, do Paulo Freire. Né? O Paulo Freire, apesar você tinha, né, o método Paulo Freire que o próprio Paulo Freire utilizou, né, por isso que ganha esse nome,
para alfabetizar para alfabetizar, né, jovens e adultos, né? Mas a ideia do Paulo Freire é muito, muito amplificada, não é um método, né? A ideia do Paulo Freire é uma ideia epistemológica, uma ideia filosófica, que pensa a educação. E essa ideia deu frutos, como a gente viu aqui, o ensino sob demanda, né, que certamente foi inspirada nos trabalhos do Paulo Freire. Passa para o próximo, Eduardo, por favor. Então, na pedagogia da autonomia, desculpa, eu falei pedagogia do oprimido, não. Na pedagogia da autonomia, Paulo Freire, ele mostra para a gente que ensinar a pensar não significa transmitir o conhecimento, né? Mas sim causar um desconforto no estudante ou naquele que vai aprender. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Todo mundo me ouvindo? Sim. Ok. Sim. Então, a ideia do desequilíbrio, né, que na verdade é anterior, né, a Paulo Freire, a gente já tem ali o Piaget, né, já falando isso de alguma forma, né, você causa um desequilíbrio, um desconforto, né, e a partir desse equilíbrio, na reequilibração, né, o conceito de aprendizagem significativa, aí o Paulo Freire vai se apropriar disso, né, e ele vai falar assim, não, então esse desconforto vai provocar o estudante de se afiar para ele criar a construção dele, construir o conhecimento. Então, quando a gente fala de Paulo Freire, a gente está falando disso. Só que, aí você fala, mas Piaget já falava disso, né? Tá, mas qual que é a diferença do Paulo Freire? O Paulo Freire traz essa dimensão humanista, né? Que ele vai falar assim, esse desequilíbrio, ele não deve ser causado simplesmente pelo ato de desequilibrar, mas ele tem que ser causado por uma necessidade de transformação no meio social em que ele vive, né? Aí que o humanismo de Paulo Freire vai se distanciar do cognitismo, tanto do Piaget quanto do Vygotsky. Porque quando você fala em Piaget e Vygotsky, você tem um conceito muito parecido, né? Você não transmite conhecimento, você cutuca o cara, desequilibra o cara e o cara aprende por esse desconforto de ter sido desequilibrado. Isso está no cognitivismo. Mas o humanismo do Paulo Freire, ele vai falar assim, não, mas isso tem que partir do meio em que a pessoa está inserida, né? Então tem que partir dele próprio. Isso o Piaget não colocava ali tampouco o Vygotsky, né? Aí que está a grande sacada do Paulo Freire, né? Então você tem a provocação, então você provoca, isso está no cognitivismo também, mas o humanismo você provoca a partir de uma visão crítica do próprio universo que está rodeando aquele estudante, né? Para isso você tem que conhecer o estudante. Estão sacando a diferença, então, do cognitivismo para o humanismo, né? E para conhecer o estudante, você tem que se aprofundar, onde ele vive, o que ele faz, né? E para isso você tem que sondar esse estudante, né? Então, você sonda o seu estudante, né? Você sabe o que ele espera, qual o projeto de vida dele, não está tão, né, em moda falar em projeto de vida. O que ele pensa de mundo, quais são as condições, qual é o meio que ele vive, e é a partir daí que você faz a provocação, né? Que geralmente, no caso do Paulo Freire, ele sempre vai trazer para o social, né? E aí você então vai ter as metodologias humanistas que diferem um pouco das metodologias cognitivistas, né? Que também partem de uma situação problema, de uma situação que desequilibra. Mas nas linhas cognitivistas você não parte da condição da pessoa. Você desequilibra. Simplesmente por uma situação hipotética, enfim. Não sei se conseguir diferenciar o que é o cognitivismo do que é o humanismo. E em contraposição a essas duas, você tem lá o behaviorismo, que é aquela coisa da educação bancária que o Freire fala, né? Que é você vomitar ali o conteúdo em cima dos seus estudantes. Então, você tem o behaviorismo, você tem o cognitivismo, que você vai ter ali o Piaget, tanto o Piaget quanto o Vygotsky, apesar de eles serem diferentes, né? E aí você tem o humanismo, que vai aparecer com o Paulo Freire, só que aí você vai ter outros, como o Ausubel, né? Como expoentes ali do humanismo, ok? Então, essa metodologia que a gente usou, ela é uma metodologia baseada na ideia epistemológica do humanismo de Paulo Freire, na qual eu tentei ali, né, escutar o que vocês tinham a dizer, saber o que vocês sabiam anteriormente, conhecer um pouco mais vocês, para a partir daí preparar os encontros e preparar o que ia ser estudado. Então, isso também te dá possibilidades de seguir caminhos que você não tem muita previsão sobre eles, ok? Alguém quer fazer algum comentário até aqui?
Passa para o próximo, Eduardo. Se alguém quiser fazer algum comentário, pode me interromper a qualquer momento, que a gente já está terminando. Então, o warm-up é nada mais do que aquelas sondagens que a gente fazia, né? Você tem uma atividade de preparação prévia, que era aquela sondagem, e aquela sondagem, ela ia gerar o meu encontro, não daquele dia que a gente fazia a sondagem, mas o outro. Depois de eu analisar a sondagem, fazer todas as estatísticas e tal, aí sim eu preparava o outro encontro baseado naquela sondagem, né? Ou seja, eu ouvia, percebia de alguma forma ali, né, usando o instrumento que eu tinha à mão, né, que era a sondagem, qual era a dificuldade, e a partir daí eu preparava o próximo encontro, né? Então essa é a ideia, preparar o encontro, no caso a aula, a partir das respostas fornecidas anteriormente, né? Então você tem aí a metodologia do ensino sob medida. A diferença que é totalmente baseada no humanismo do Paulo Freire, só que o humanismo do Paulo Freire, ele sempre vai trazer assim, não, mas você sempre tem que trazer para o social, né? Você sempre tem que trazer para uma forma do estudante se portar, se posicionar criticamente, né, sobre aquilo que ele está vendo. Otávio? Oi, Daniel. Uma pergunta. Quando você faz essas avaliações, me vem na cabeça uma avaliação diagnóstica. Ela é similar com as duas coisas? Faz um diagnóstico que depois compara o resultado com a avaliação de saída? Chegou a ter esse Sim. processo? Exatamente, é basicamente isso, né? Com uma pequena diferença. A diferença é muito sutil, né? Porque qual que é a ideia da avaliação diagnóstica? Você avaliar, né, qual é a condição que os seus estudantes estão e a partir daquela condição você criar uma aula que você vai dar, né? Mas desde que você leve em conta aquilo que você viu. Nesse sentido, então, na prática é a mesma coisa, né? Aí você pode perguntar assim, então no que isso difere, por exemplo, do cognitivismo, né, de Piaget ou de Vygotsky? Diferiria no sentido social, no sentido de você conhecer o meio em que você está colocado e ter um objetivo social com aquilo. Ah, mas eu não sou professor de sociologia nem de filosofia, tampouco de história. Eu sou professor de física. Não importa, eu posso trazer uma temática social de física, como o caso, por exemplo, dos acidentes que vocês trabalharam, né? Na minha concepção, eu estou dentro do humanismo, né? Muito mais do que do cognitivismo. Na minha concepção, tá, Otávio? Mas, assim, é muito difícil você estabelecer na prática essa diferença. É como se fosse, sim, uma avaliação diagnóstica, né? No ensino sob demanda. Mas quando eu pego essa avaliação diagnóstica e a partir dela eu preparo, é o ensino sob demanda. Eu ensino baseado no que eu identifiquei que meu aluno precisa aprender. Ok? Não sei se consegui responder. Não, ficou muito claro. Na verdade, também deu É que, ideia. é que aí quando você vai ali ler o texto e tal, aí não, mas tem uma diferença aqui e outra ali, né? Mesmo assim, eu acho que a diferença do humanismo para o cognitivismo ele é muito sutil, né? E eu coloco dessa forma. Se você tem uma preocupação social, você está no campo do humanismo. Se você tem uma preocupação não só social com o que você está aprendendo, mas social no sentido de entender quem é o teu público, para quem você está ensinando, você está mais na linha do humanismo do Paulo Freire. Se você utiliza só recursos técnicos de aprendizagem, por exemplo, a questão da contextualização, a questão da situação-problema, aí você está mais no campo do cognitivismo, que já é uma grande coisa, né? Porque a maioria de nós fica no campo do behaviorismo, né? A gente prepara a nossa aula, a gente prepara e vai e solta aquilo na cabeça do aluno, como se o aluno fosse a educação bancária que o Paulo Freire fala, né? Como se o aluno fosse uma tábua rasa e eu vou depositando ali o conhecimento. Se eu já vou para o cognitivismo, já é um ganho enorme. E para o humanismo, na minha opinião, mais ainda, porque além de considerar estruturas de aprendizagem, eu ainda considero a condição social. Né? Ainda considero qual que é a relevância social daquilo que eu estou ensinando, né? E de que condição social o meu estudante, em que condição social ele está. Aí eu estou no humanismo. Tem uma diferença sutil, mas na prática, aqui no que eu fiz aqui, é a mesma coisa da avaliação diagnóstica, sim.
Beleza, pessoal. Então, relacionar os tópicos de estudo com a atividade de potencial interesse do estudante, né? Que façam parte do seu dia a dia. No humanismo de Paulo Freire, essas questões também devem estar relacionadas com a relevância social, né? Então, a gente sempre trazer nosso ensino de ciências para questões sociais, né? E nunca esquecer também que meu estudante faz parte de um meio social, né? E trazer isso para a aula, né? Eu não consegui fazer tudo isso nesse curso aqui, mas eu segui mais ou menos essa metodologia aqui, ok? Passa para o próximo, Eduardo. Então, sobre o ensino sob demanda, era isso que eu tinha para falar, né? Essa metodologia que a gente tentou utilizar, né? Como eu também estou aprendendo, vocês viram a dificuldade que eu tenho de mexer nessas tecnologias, fazendo um negócio, tentei, né? Foi isso que a gente conseguiu fazer. Mas eu queria mostrar para vocês que houve uma metodologia. Eu tive um norteador nesse curso. Eu não fiz o curso de uma forma aleatória, né? Eu tive uma metodologia norteadora, né? Alguma pergunta sobre o ensino sob demanda? Eu vou deixar aí umas indicações de leitura para vocês, tá? E a sala de aula invertida, né, também é uma metodologia que data lá dos anos 90, né? Prevê que o conteúdo é estudado previamente pelos estudantes e depois é trazido, ou seja, quando você chega para a aula, os seus estudantes já tiveram contato com aquele conteúdo. Eu usei de forma parcial, passando, lembro que antes de todos os encontros, até o encontro 4, eu passava material de leituras e vídeos para vocês assistirem, para vocês lerem, material para vocês lerem, vídeo para vocês assistirem, e aí eu trazia esses elementos, então vocês já chegavam crus, né? Vocês já chegavam com algum conhecimento do que ia ser discutido, né? Então eu trouxe elementos da sala de aula invertida, né? Se você pegar a metodologia da sala de aula invertida, ela tem toda uma, como qualquer metodologia, né? Ela tem etapas e tudo mais. Eu não usei essas etapas, não levei isso com bastante seriedade, no sentido, não fiz como eu fiz no ensino sob demanda, né? Que eu fiz mais ou menos como manda lá. Sala de aula invertida, eu trouxe apenas elementos, né? Mas a sala de aula invertida mesmo, a ideia dela é o estudante estuda em casa e na aula você só tira, em tese, só tira as dúvidas, né? Sana equívocos, inicia uma discussão, mas você não apresenta o conteúdo novamente, né? Por isso que eu trouxe essa metodologia parcialmente. Alguém aqui já usou sala de aula invertida? Eu já tentei, mas de forma fracassada. Eu já, usei. Viviane, quer falar um pouco? Fracassada. Então, né, meu, como que a gente vai fazer esses caras ler, né? É um desafio. Eu posso Exatamente. rápido de Sim, claro. toda vez que, na verdade, não foi só aula invertida, eu fiz também, tentei fazer aula por rotação de estudo com laboratório de robótica. E o que eu percebo é toda vez que, e é muito complicado, porque se falar, tem que mudar a estratégia, mas quando você muda, tem uma resistência por parte dos alunos de sair da zona de conforto, que faz com que a gente acabe fracassando. Por exemplo, lê esse texto, ninguém lê. Um cara ou dois lá vão ler. Vamos trabalhar com rotação por estações. E aí eles não querem mudar de lugar, eles têm resistência de fazer essas... então, eu acho que grande parte da dificuldade, na verdade, vem justamente de romper com essa estrutura da aula tradicionalista. Pelo menos foi o que eu senti na pele. Não sei se foi com a professora Maria também. Maria Eu Ângela. concordo. Não, é isso mesmo. Eu, às vezes, fico me sentindo culpada, mas não sei mais o que fazer para chamar, para colocar o interesse deles. Eles não querem fazer nada, não querem participar de nada, e sempre tem um problema. E, claro, a culpa nunca é deles, né? A gente tem uma situação aí, né? Porque eu entendo, porque é muito difícil, né? A gente fazer, não, o cara vai ler, e como a metodologia mesmo da sala de aula invertida, do jeito que ela foi pensada ali nos anos 90, do jeito que ela está estabelecida hoje, teria que ter, né?
a leitura fora do momento de aula. Mas se você, por exemplo, trouxer já para dentro do momento de aula, né? O que ainda é muito difícil, eu sei, né? Porque eu já tentei também fazer isso com resultados frustrantes dentro da sala de aula, no sentido que o cara simplesmente não lê. Né? A gente teria que pensar em outras estratégias que não fosse um texto, mas que fosse um vídeo. Inicialmente, claro, para depois introduzir um texto, inicialmente um texto curto. Ó, tá aí um bom tema de pesquisa, né? Pesquisa acadêmica mesmo, né? Quer dizer, fazer isso paulatinamente, mas é um desafio enorme, né? A minha opção de sala de aula invertida, sabendo que vocês são professores, né? Eu já não tenho mais essa tamanha dificuldade. Por um lado, né? Eu sei que vocês têm, mas por outro lado, eu também sei que vocês estão muito atarefados, né? E com uma rotina muito pesada, né? Então também é um desafio você mandar textos para vocês lerem, sabendo que vocês não têm toda essa disponibilidade para ler, né? Então, essa questão da sala de aula invertida, ela é um pouco problemática, né? E tá aí um bom tema de pesquisa para um trabalho acadêmico aí, né? De achar soluções para esse problema. O ensino sob demanda foi a minha opção metodológica para esse curso. Eu gostei, né? Eu nunca apliquei isso com aluno, né? Com estudante dessa forma, né? Não. Já apliquei, claro, como a gente vem fazendo há muito tempo, e o Otávio falou aqui, da avaliação diagnóstica, né? Mas dessa forma como metodologia, né? Que você tem metodologicamente uma avaliação antes de cada aula e a partir dessa avaliação você prepara a sua aula levando em conta os elementos que você fez. Então, a avaliação tem que ser preparada de forma que você consiga detectar, né, elementos para que você traga esses elementos para a aula. Isso eu nunca fiz, né? E aí isso também responde um pouco melhor a pergunta do Otávio, né? Porque uma avaliação diagnóstica, por exemplo, a ADE, que a gente tem no começo do ano, ela é uma avaliação que vai me dar elementos para diversas aulas, para um semestre, sei lá, né? No ensino sob demanda, cada aula é uma avaliação, e cada avaliação, sondagem, né, ou warm-up, gera uma aula, e depois dessa aula você tem que fazer outra para a próxima aula, né? É uma espécie de avaliação diagnóstica, na prática é a mesma coisa, só que ela é muito mais pontual, né? E talvez você detectando o que o seu estudante quer, o que ele pensa, você consiga atingi-lo. Eu nunca fiz isso em sala de aula, vocês vão fazer isso antes de mim, né? Provavelmente. Então aí relatem, né? Se alguém eventualmente fala, puta, eu vou experimentar essa metodologia, né? De alguma forma, relata pra gente, né? Qual que foi o resultado. É isso. Próximo slide, por favor. Pessoal, a gente encerra então aqui o nosso curso. Agradeço demais a vocês que aguentaram 7 encontros, né? Alguns encontros bem pesados, né? Encontros, de 3 horas e tal, né? Mas tenho certeza que foi... espero, na verdade, tenha sido útil, né, para vocês. Eu deixei uma atividade final de propósito ali, é uma atividade pesadona, são 23 questões de Enem e vestibular. E de propósito eu fiz essa atividade para vocês verem que esse tema das radiações, ele é muito cobrado no Enem. E é muito cobrado no vestibular. Vocês não precisam acertar, eu nem vou levar em conta a quantidade de erros e acertos dessa atividade. Mas é importante vocês fazerem, porque é ela que vai contar a presença. Eu quero que vocês vejam que quantidade de questões que caem no Enem em vestibulares, estou falando de Unicamp, estou falando de FUVEST, que tratam dos temas que a gente trabalhou no nosso curso. Né? Então, essa é minha atividade final, é uma provocação, né? Para vocês também trazerem isso para suas aulas, né? Discutir radiações, não só no seu curso de física, porque isso pode ser discutido em física, em química e em biologia, como a gente viu, né? Porque isso é cobrado do seu aluno, né? Nos vestibulares, no Enem e na vida também, né? Como a gente viu do acidente de Goiânia, se as pessoas envolvidas no acidente tivessem um pouco de educação científica, talvez o acidente nem tivesse acontecido, né? Então, deixo aqui de novo o convite, reitero, né, pela 20ª vez, para trazer esses temas que a gente estudou para a sala de aula, fazer eles chegarem nos nossos estudantes, né? E
a atividade final que vocês precisam fazer, porque é por ela que eu vou contar a presença nesse último encontro, traz 23 questões que eu selecionei, que eu garimpei em diversos vestibulares e no Enem também. A maioria é do Enem, tá? Mas também diversos vestibulares, que tratam de assuntos que a gente trabalhou no nosso curso, né? Então, assuntos que a gente discutiu, né? E que estão lá, né? Que fazem parte ali das avaliações e tudo mais. Até quando você pode responder essa questão? Até dia 5/12, impreterivelmente. Eu vou entrar em contato com vocês, eventualmente no privado, né? Para falar, falta ainda atividade 7, falta 6, falta... Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Eu tenho algumas Não. perguntas. Fala, Dúvida Otávio. nenhuma. Ok, Carlos. Otávio, pode falar. Tá. A primeira coisa, eu queria só sugerir, junto com as gravações que for colocar, eu acho que seria interessante colocar os resultados das análises que você... Basicamente, a sua metodologia, né? Que eu acho que seria legal como fonte de recurso também, até para mim depois fazer a verificação, porque além das aulas em si, da troca de conhecimento com os demais colegas aqui, que agradeço demais, né, por compartilhar conhecimento, tem a questão também da metodologia, né, que é um contato novo, que eu não tinha esse conhecimento sobre esse trabalho e muito menos sobre o uso, né, dessa avaliação inicial, não só como uma análise de dados, mas também na questão de preparação de aula, que geralmente se faz isso, né, pelo menos se orienta documentalmente, ou alguns especialistas de avaliação, eles falam para fazer a avaliação não a formativa, a formativa, né, para formatar as aulas. E é legal usar essas aulas iniciais não só para essa avaliação inicial, não só para como diagnóstica, também como essa possibilidade de alteração de aula. Então, eu fiquei com a ideia de usar para as duas coisas, né, que eu achei muito interessante. Então, eu gostaria que fosse adicionado também, se possível, é claro, a estrutura do curso que você utilizou, né, os resultados e tudo mais, uma análise sua mesmo sobre o curso. Certo. E sobre a proposta de aula, como a gente tratou de radiações, eu poderia tratar, e me desculpa essa pergunta for muito ruim, tá? Eu poderia falar sobre decaimento também, entraria aí, ou a gente entraria só na parte de mais de fissão, no caso, e... Entendi. Decaimento é um tema de radiações, né? Claro que você pode. A miríade de temas é quase infinita, né? Você tem física médica, você tem decaimento radioativo, você tem radiações em geral, radiações não ionizantes, né? Celular, tudo mais. Milhões de possibilidades. Radiações é um universo, né? Que você pode trabalhar. Aí, como você falou, Otávio, de repente conhecer conhecer, né, para quem você vai ensinar, o que que eles precisam, o que que eles querem aprender, o que que eles precisam aprender, o que que é relevante para eles. Isso é o ensino sob demanda, tem a ver, né, com essa metodologia. Eu vou trazer, por exemplo, decaimento, mas por quê, né? Por que que eu vou trabalhar esse tema especificamente com este público, né? Agora com outro público não, aí com esse outro eu vou trabalhar, sei lá o quê, eletromagnetismo clássico, para ele entender como funciona um celular. Isso está dentro do nosso curso aqui. Nossas primeiras aulas a gente discutiu as equações de Maxwell, a gente viu campo elétrico magnético vibrante, vimos as frequências, né? Não sei se eu tô conseguindo responder sua pergunta, Otávio. Sim, na É claro que verdade, cabe. tá perfeito, já ajuda bastante. E seria uma aula para 45 minutos ou pode ser... Sua escolha, pode ser uma aula, pode ser uma sequência de aulas, né? É sua escolha, né? Esse que vocês vão me mandar não é uma situação necessariamente que precisa acontecer em sala de aula, seria até bom se acontecesse, né? Mas pode ser uma situação fictícia, né? Eu vou trabalhar decaimento alfa, beta, gama, né?
Até olhando para as questões que vocês vão ter que responder lá, repito, eu não vou avaliar se vocês acertaram ou erraram as questões, eu quero que vocês vejam as questões, né? Claro que você vai ter que responder as questões, mas não se preocupem, tá, com isso. Eu quero que vocês entrem em contato com essas questões para saber o que as avaliações externas estão cobrando desse assunto também do nosso estudante. Também é um ponto que você pode se inspirar, Otávio. Tem muita questão que cai no Enem e cai no vestibular sobre decaimento, se for essa necessidade do... Eu apliquei uma aula sobre decaimento, eu fiz uma atividade experimental, mas eu estou pensando no que você disse. Eu fiz os alunos projetarem, né, usarem dados num simulador, e aí a gente montou um gráfico no Excel do decaimento, né, e depois discutimos a questão de níveis de decaimento e tal, e ainda inseri esses exercícios de decaimento radioativo, que de fato tem muitas coisas do Enem, não só do Enem, mas também o Unicamp, FUVEST, que os caras gostam de utilizar esse tipo de questão. Mas eu estou pensando que você falou por uma outra estratégia. Entendi. Tá vendo? Isso que é interessante. Uma conversa que nem essa que a gente teve, bem rápida, abre possibilidades, né, de pensar coisas que a gente não tinha pensado ainda, né? Interessante, Otávio. A ideia desse plano de aula é um plano que pode ser de uma aula, de uma sequência de aulas. Ele é fictício, ele não necessariamente tem que ser aplicado, repito, né? E fica a sua escolha se é uma aula, se é uma sequência de aula, né? Eu deixo o convite para que vocês levem isso à frente ano que vem e deem uma aula que seja, né, com o tema de radiações, né, e que seja relevante para o seu estudante. Tinha mais outra coisa. Você começou falando da metodologia. Assim, no segundo encontro, eu fiz um exemplo de análise. Dessa análise, eu peguei a análise da sondagem de entrada 1. Eu acho que eu fiz isso no segundo e no terceiro encontro, eu não tenho certeza. E aí, demonstrei como foi feita a análise, mas eu tenho análise de todas as sondagens, né? E o que essa sondagem gerou na aula que foi preparada, né? No encontro ali. Mas eu lembro que no segundo encontro eu fiz a análise com vocês, né? Antes de começar a falar da física, da ciência, né? Eu fiz a análise, então teve essa quantidade de erros, de acertos, aí eu fiz estatisticamente. Na metodologia do ensino sob demanda, ele fala para você prestar atenção nas questões que estão abaixo de 75%, né? Então foi a linha de corte que eu criei, e aí a gente analisou juntos aqui, né? Os que estavam abaixo de 75%, e falou, então, tá vendo? Esse tema aqui não foi, a gente tem que ver esse tema aqui. Né? E a gente fez também análise das questões dissertativas. Mas eu posso sistematizar isso e enviar para vocês, sim. Isso pode ser bem enriquecedor. Ô, Daniel, eu posso falar da minha experiência na pandemia? É a Viviane. Por favor. Por favor. Então, eu entrei em contato com essa sondagem, né? Não era questionário de entrada e saída, mas eu fazia uma sondagem. E como a gente, lá no Almirante, a gente tinha um engajamento nas aulas online, assim, do geral, da diretoria, do que estava acontecendo no momento, eu via que tinha muito aluno participando, sendo que na escola que eu estava, na Leste 4, na pandemia no primeiro ano da pandemia, eu só mandava roteiro com texto e vídeo e alguma atividade que eu queria que eles fizessem. Mas aí no Almirante eu consegui fazer um Google Forms, igual você faz, né, como se fosse de entrada, de sondagem. E aí eu tinha noção, para eu conhecê-los, porque eu não conhecia, e como sondagem, para eu saber em que nível eles estavam, né? Então eu conseguia saber se eu estava muito abaixo, porque da escola que eu vi, eu era do Albergaria, que é da Leste 4, e era o nível bem abaixo. E eu tinha nono ano também. No ano passado eu estava com 8º no Almirante, mas aí esse ano eu fiquei com os nonos aqui no Almirante, é bem acima do que eu trabalhava na Leste 4. Então eu fazia o Google Forms na época da pandemia, e aí para eu trabalhar a sala de aula invertida, eu usava como argumento, assim, falava assim, a forma da metodologia tradicional, que infelizmente tem colega que ainda só trabalha dessa forma, e acho que engessou até os alunos, né? Que eles não querem mesmo se mexer. E aí eu via também essa questão
da fase da adolescência, de não querer se expor, né? Às vezes ele não quer sair do lugar, não quer sentar em grupo para não se expor com a colega, com a crush. E na pandemia eu vi que era isso. Se eu falasse, fulano respondeu uma coisa lá que eu perguntei, aí a pessoa já se fechava no próximo. Eu falava, desculpa de ter falado o nome, mas eu me empolguei. Então, às vezes, tem essa questão da adolescência, né? Que eles não querem se expor. E muitas vezes eu faço, assim, rotação por estação. Já usei rotação por estação para falar sobre hormônio. Na verdade, essa eu comprei, né? Eu faço até um curso com uma professora de ciências que é lá de Maringá. Comprei um curso dela, professor criativo, na pandemia. E ela vende alguns roteiros. Eu comprei esse roteiro para montar um outro, né? Que eu não vou ficar comprando, eu sei fazer. Eu ganho muito, né? E aí eu fiz a última agora na eletiva. Minha eletiva é Clube de Ciências. Só que quando eu passei, não o Google Forms mais, mas eu perguntei, passei um papelzinho para eles falarem quais eram as práticas que eles queriam fazer no Clube de Ciências, porque eu não peguei eletiva porque foi o que sobrou, foi porque eu não consigo trabalhar como eu gostaria a prática. Então, o Clube de Ciências me deu essa oportunidade, a eletiva me deu essa oportunidade. Só que o problema é o que eu acho uma caca, né? Ir para uma escola de tempo integral, até mesmo na minha escola que não é de tempo integral, e não tem um laboratório. E eu até vivo metendo a lasca-lenha na minha diretora. Ela quer que a gente fique trancado dentro da sala de aula, em 4 paredes, todas as 7 aulas. E eu falo, aí no dia que eu trabalhei o hormônio, peguei as cadeiras, chamei os meninos, vamos lá, arrasta essas cadeiras, vamos para lá, para o meio da quadra, uma quadra que tem lá, né? Aí já vem a inspetora reclamar que tá fazendo... Falei, gente, eles nunca fazem. Então, até acostumar. Então, o problema tá generalizado, não é só adolescente, não, que acha ruim. Mas, assim, eles gostam, porque você sai da sala de aula, né? Você faz coisas que eles não fazem normalmente, igual... Aí eu montei um roteiro, uma rotação por estação do que eles queriam na eletiva. Uma das aulas práticas que eles queriam era de ciência forense. E eu montei a cena do crime, ainda bem que foi antes de Espírito Santo, que foi feio, né? Infelizmente, aconteceu esse negócio do Espírito Santo, mas se tivesse acontecido antes, né, esses assassinatos que tiveram, a minha diretora não queria deixar eu fazer a cena do crime lá no palco. No cantinho, eu falei para ela que não ia fazer uma chacina, eu ia fazer só um cantinho. Mas ela não queria ir, a coordenadora conversou com ela, sabe que eu não vou fazer, eu não estou fazendo Halloween, eu estou fazendo um trabalho sério, né? E aí eu montei uma cena de crime no cantinho do palco, porque não tem laboratório. Se tivesse um laboratório, eu não precisava expor ali no palco, né? Se tivesse uma sala ociosa, não tem uma sala ociosa, não tem um laboratório. E aí eu tive que montar no cantinho, para depois eles voltarem para a sala de aula e passar pelas rotações. Só que eles se empolgaram tanto que eu levei até larva, né, do besouro, que eu fui na loja até minha filha queria ter ido para a escola junto comigo. A larva do besouro que os passarinhos comem. Eu fui na loja, encontrei, coloquei lá na cena do crime, né, a impressão digital. Então eles se empolgaram tanto que eles ficaram presos em uma estação. Mas assim, eles ficaram empolgados. Então acho que você planejar mesmo, assim, não adianta achar que rotação por estação a gente faz assim no piscar de olhos, que dá trabalho, mas assim, a primeira dá mais trabalho, depois você monta em cima da primeira, quer dizer, a primeira foi comprada, mas essa segunda, o problema que eu tive, eu não consigo montar como eu não assisto no filme de terror, eu não sou muito chegada, eu gosto de outros tipos de filme, eu tive dificuldade eu não sei se está falhando a internet, que eu cheguei em casa agora, porque eu estava em trânsito. Não, tá tudo ok. Então. Aí eu só sei que eu tive dificuldade só para montar uma história, né? Uma história para eles. Também era muita coisa, né? Trabalhar a parte da ciência forense. Eu trabalhei todas as ciências, cada estação era uma ciência da ciência forense, né? Tinha entomologia, tinha balística, em que a balística foi abafado, assim, né? Faz de conta que eu não trabalhei balística. Mas eu coloquei
um crânio no lugar do cérebro tinha uma amoeba, que eles tinham que achar um projétil, e tinha essas coisas assim. E aí, na primeira dá trabalho, mas depois vai, porque eu não gosto de aula parada, não gosto. É isso que eu tinha para falar. Nossa, Viviane, a sua fala trouxe uma miríade, né, de questões que você colocou aí, que pode, nossa, só essa sua fala aí já daria uma discussão com outro curso inteiro, né, porque conforme você foi falando, nossa, várias insights, né, foram aparecendo. Primeiro, não discutimos nada aqui sobre experimentação, laboratório, né, É uma coisa realmente, inclusive eu e o Eduardo aqui, a gente está com uma missão de fazer um levantamento dos laboratórios das escolas da Leste 1, né, que a gente não começou ainda, mas a gente tem essa missão aí ser feita. A questão do ensino, do experimento no ensino de ciências, né? É uma questão que geralmente é deixada de lado. Você falou da questão da rotação por estações, né? Você já está, então, quer dizer, você adquiriu uma que era, se eu não me engano, sobre hormônios, não é isso? Mas essa forense você fez, né? Não foi isso, pelo que eu entendi do seu relato? Sim, mas deu trabalho, hein? Assim, porque a Sim. forense eu tinha que tomar um cuidado, porque a diretora não queria autorizar. Com medo que no Almirante os pais, segundo ela, os pais estão cheios de reclamar de tudo. E a gente está com um problema de um aluno lá também que está ameaçando os funcionários de morte. E aí não acontece nada. E aí fica nessa tensão da gente não conseguir trabalhar nada por causa do cara lá. Eu falei, se tivesse nas escolas que eu trabalhei na Leste 4, ele já tinha levado uma surra dos próprios alunos. Ô, louco. Porque como é que a gente faz tudo para eles, né? Porque o professor é o cara que faz a vida, assim, do aluno, né? A gente não tá lá para bater, a gente tá lá para colocar ele para cima. Uhum. Então, aí por causa desse menino, muita coisa tá sendo podada. Não pode fazer nada para, sabe? Isso atrapalha. Estressa. Ah, sim, eu sei bem, né? E nós sabemos, né? E você também tocou, além dessa questão, né? Você também tocou na questão, às vezes, da gestão, né? Que joga contra a gente, né? Ah, não quero ver bagunça na escola, não quero ver escola pulsante, né? Escola viva, que a escola ela tem que ser pulsante mesmo, né? Então, além de toda a dificuldade que a gente tem, que é uma dificuldade metodológica, o nosso trabalho é extremamente difícil, extremamente cerebral, né? Extremamente teórico, né? Intelectual. A gente ainda tem que lutar para conseguir espaços nas escolas, né? Então você tocou... Primeiro semestre... Ai, desculpa. No primeiro semestre, a minha letiva ficou em cima da OBA, que eu escrevi eles na OBA, Olimpíada de Astronomia. De Astronomia. E aí arrancaram os cabelos lá, porque eu fui levar eles para o estacionamento para tacar foguete lá no estacionamento. E todo mundo com medo de eu estourar os carros, né? E aí teve também um problema, uma fatalidade, assim, não que morreu alguém, mas acho que em alguma escola aí pelo Brasil, o foguete acertou a cabeça de alguém, mas eu falei, foi depois do meu lançamento, eu consegui lançar um, pelo menos para eles verem. Nós conseguimos lá, né? Então, e a gente precisa. É incrível, né? Como a gente precisa criar esses espaços para fazer um trabalho de boa qualidade, né? Mas eu entendo. Algumas gestões querem a escola perfeitamente ali organizada e tal, e eventualmente não compreende. Isso é uma luta nossa, Viviane. É uma luta que. Esse espaço a gente tem que conquistar, né? No nosso fazer ali na escola. Uhum. Outra coisa, só vou comentar 2 ou 3 coisas que você falou, bem rapidamente. Você falou do adolescente, e a Maria Ângela também tocou nisso, o Otávio também tocou nisso. Às vezes a gente leva uma metodologia diferente, mas o próprio aluno não quer, né? Pô, pensa como a gente, né? A gente cresceu e foi formado no esquema da educação bancária, né? Daquela educação que você senta e fica ali passivamente ouvindo, né, o outro falar. Então, para o aluno, ele também é uma zona de conforto também para ele, também para a gente, professor, né? Quando a gente quebra isso, a gente está quebrando a nossa zona de conforto, mas também está quebrando a zona de conforto do aluno. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Otávio? Foi, desculpa, estava no modo. Primeiro, parabenizar a professora, cara. Dá um trabalho desgraçado fazer um planejamento como ela fez. Eu não fiz alguma coisa tão sofisticada e deu um trabalhão também, né? E eu acho, pelo menos assim, o que eu tirei de conclusão para tornar essas metodologias diferentes mais eficazes, menos traumáticas,
eu acho que faz a diferença a repetição, né? Usar isso ao longo do ano e não só uma vez ou outra. É fazer disso uma metodologia de aula mesmo. E aí eu acredito que com o passar do tempo, esse atrito que eles têm com relação à nova abordagem vai diminuindo, né? Eu acho que eles vão entrando no ritmo. E com relação aos laboratórios, por favor, Daniel, nem que a gente tenha que se mobilizar, mas precisa de laboratório. Eu pedi uns kits lá de laboratório, né? Por exemplo, queria montar um laboratório de robótica, pedi para a escola, falar, olha, vamos comprar Arduino para a gente trabalhar com os alunos, né? Introduzir coisas diferentes. Meu, eles deram um Arduino, né? Um Arduino, compraram, tudo bem, uma impressora 3D, mas, nossa, um Arduino, eu vou fazer o que com um Arduino, né? E laboratório de física, não, cara, não tem, velho. Assim, você acha em uma escola ou outra biologia e química, química mais que as demais. Tem escola que de fato não tem laboratório, mas material, as escolas que têm laboratório não tem material de física, não tem um dinamômetro, não tem, enfim, material que a gente possa usar. Então, se vocês conseguirem fazer a montagem dos laboratórios, eu ficarei muito, muito grato, cara. Inicialmente, nossa missão é fazer um levantamento, que foi o que foi pedido inicialmente para a gente. Por que fazer esse levantamento? Eu não sei exatamente, né? Mas inicialmente isso, né? Mas aí tá um tema aí para a gente explorar, né? Nós, como professores de ciências humanas da Leste 1, né? Cadê os laboratórios da Leste 1? A gente vai ter que fazer esse levantamento. É a missão dele, do Eduardo também, minha e dele. Depois desse levantamento. Lá eu tenho laboratório, mas não cabe os 40 alunos. E aí a gente faz o quê? Se vira nos 30? Aí vai ter que se desdobrar em duas, né? Como uma partícula quântica. Mas não tem Uma gente fica para na sala de ficar. aula enquanto o outro tá lá, e daí troca. E quem é que cuida desse povo na sala de aula? Porque hoje em dia não pode deixar ninguém por sozinho. isso que você tem que se desdobrar em duas, que nem uma partícula quântica, né? Você tem que ter em duas posições ao mesmo tempo. Você tem que fazer um curso de como a gente faz isso, esse desdobramento aí na física quântica. Clonar. O clone, Só que aí o clone. Eu acho que todo professor tinha que ter um assistente, né? No mínimo. O Estado contrata o professor e um assistente, né? Assistente de professor. Né? Seria Aí muito seu bom assistente mesmo. fica na sala de aula, você dá aula. Igual na universidade, né? Alguns professores que eu tinha assistente, né? Olha que chique pra caramba, né? A gente a gente tá longe disso ainda. Deixa eu só fazer mais uma fala sobre a Viviane, que lembrou da fala do Otávio, respondendo, aprofundando naquela primeira pergunta do Otávio, qual a diferença da sondagem para avaliação diagnóstica? De fato, a Viviane começou o relato dela falando, começamos na pandemia. De fato, essas metodologias começaram a ser muito mais, ganhar uma vitrine muito maior durante a pandemia, né, por motivos óbvios, e na metodologia do ensino sob medida, em nenhuma literatura, tudo bem, eu li literatura em língua portuguesa, eu não li, né, nenhum trabalho original e não li nenhum trabalho em língua inglesa, mas na literatura em língua portuguesa, eles não chamam em nenhum momento essas sondagens de avaliação, né, eles chamam de aquecimento ou de sondagem. Porque se você pegar o warm-up, é aquecimento ou sondagem, né? Então não é bem uma avaliação, mas serve como se fosse uma avaliação. Por que não é bem uma avaliação? Porque a ideia não é você dar uma nota, né? Mas a avaliação diagnóstica também não, né? Você reconhecer ali. Realmente é muito difícil você diferenciar a avaliação diagnóstica dessa sondagem no ensino sob medida, né? Mas na língua original eles usam warm-up. E ninguém traduziu isso como avaliação, né? Não é traduzido como uma avaliação, é traduzido como uma sondagem, como um exercício inicial ou como um aquecimento. E a gente começou a usar muito isso na pandemia, né? A Viviane aí mesmo teve essa experiência. Então, isso que você está fazendo é, de alguma forma, nem que seja de forma intuitiva, a metodologia do ensino sob medida. Se você pegava esses elementos e trazia para preparar a sua aula, é o ensino sob medida. Né, de alguma forma. O ideal seria se a gente pudesse aprofundar ainda mais e trazer isso ainda mais para a realidade dos nossos estudantes. Né? Assim como a disciplina de projeto de vida, né, que o projeto de vida nas escolas, trazer a ideia de você ouvir o projeto de vida, né, de você ter um momento ali, né, que você escuta o estudante, sabe de onde ele veio, quem ele é, o que ele quer da vida.
é importantíssimo, né, para a preparação de qualquer curso aí. É isso, Otávio, não posso garantir que a gente vai de jeito nenhum, né, construir laboratório, mas o que a gente vai ter que fazer é fazer, sim, uma sondagem de todos os laboratórios que a gente tem na Leste 1, material de laboratório, tudo. E uma coisa legal que a gente tem que criar a partir desse curso é o seguinte, pelo menos criar uma comunidade de professores de ciências, né, para que a gente possa trocar ideias, para que a gente possa, né, tá em contato, né? Nós estando em contato, a gente vai ganhando força, né? Eu sinto muita falta de fazer coisas que nem a Viviane falou aqui, que de contar a experiência que ela teve, né? Ó, eu tentei, eu fiz isso aqui, isso deu certo, isso não deu. A Maria Ângela citou, eu tentei essa aula invertida, não deu certo, né? O Otávio ali falou da experiência dele. A gente não tem esse tempo de trocar ideia com nossos pares, né? A gente precisa começar a conquistar, criar esses espaços, né? Para que a gente consiga entender, lá naquela escola estão fazendo assim, assado, né? É uma coisa que cabe também a gente aqui que está no núcleo pedagógico, uma das nossas funções é essa, é fazer com que essas ideias circulem, né? Eu vou ver se eu consigo, de alguma forma, fazer essas ideias circularem, essas boas práticas, ou mesmo práticas que não deram certo, né? Para trazer elementos para reflexão. Bom, já falei demais, né? Não vou me estender mais do que isso. Pedi para o Eduardo passar para o próximo slide. Para encerrar, quero parabenizar a todos. É a quarta vez que eu falo que vou encerrar, né? Parabenizar a todos, né? Tem essa frase que é acreditada ao Albert Einstein, né? A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original, né? Ou seja, quando você aprende alguma coisa, é um caminho sem volta, né? Você nunca mais vai ser a mesma pessoa, né? Sempre vai ter seu horizonte expandido. Foi com esse intuito que a gente ofereceu esse curso para vocês, né? Que vocês abraçaram e apresentaram esses trabalhos de forma assim tão competente, né? Agradeço demais a presença de vocês. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, assim como eu aprendi muito, né? Nesse contato com vocês, e espero que esse seja só o início de um diálogo que a gente tenha estabelecido. Para o ano que vem eu vou oferecer outro curso, né? Provavelmente de física quântica, né? Então já faço minha propaganda aí. Não sei o formato ainda, a gente ainda vai pensar, né? Mas o pessoal aqui do núcleo pedagógico falou, não, oferece outro curso para o ano que vem, vou oferecer, né? Talvez veja vocês lá, talvez não, ok? Agradeço demais a todos e isso aí, pessoal. Vocês têm meu contato, né? Vamos manter o contato, ok? E vamos criar essa grande comunidade. Me despeço de todos. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Então é isso aí, pessoal. Até uma próxima oportunidade. Tem mais um slide? Eu nem lembro se tem ou não lembro. Tá. Bibliografia, o pessoal, leiam, hein? Quem quiser se aprofundar no ensino sob demanda, e esse artigo aqui, Instrução pelos Colegas, ele vai falar do peer instruction também, né? Então, são artigos interessantes. É claro, a pedagogia da autonomia do Paulo Freire está referenciado aqui, né? Não como metodologia, mas como base epistemológica de tudo que a gente trabalhou metodologicamente. Pessoal, muito obrigado e a gente se vê, ok? Grato. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Amém. Bye, bye. Obrigado. Posso encerrar aqui a reunião? Tá. Isso, não, já consegui parar a gravação.